Hoje vou contar-lhe sobre um dos eventos mais sangrentos e misteriosos da história da Franca, a Noite de São Bartolomeu. Essa noite mudou para sempre o destino de milhares de pessoas. Naquela noite, uma ordem real custou a vida de milhares e um casamento que prometia paz se transformou em massacre. Irmão empunhou a espada contra irmão pela fé, não pelo ouro. Você vai descobrir por que começaram as guerras religiosas na Franca, que duraram décadas, quem estava por trás da conspiração e como a rainha Catarina de Medici decidiu o destino do país. Por que os huguenots se tornaram mais perigosos que o exército? E como o amor naquela época podia ser uma armadilha cruel, uma traição e a causa de derramamento de sangue? Para entender como o país chegou a esse ponto, é preciso voltar um pouco no tempo, para a época em que a Franca começou a rachar e as contradições internas aumentavam. No meio do século XV, a Franca era uma das potências mais poderosas da Europa, mas sob o brilho real escondia-se um país dilacerado por problemas internos. A era do Renascimento trouxe o desenvolvimento das artes e ciências, mas também a agitação religiosa, que dividiu a Franca em duas partes, católicos e huguenots. De um lado estavam os católicos. A Igreja não era apenas uma forca espiritual, mas também um bastião do poder estatal, controlando terras, finanças e política. Do outro lado estavam os huguenots protestantes franceses, seguidores dos ensinamentos de João Calvino, que buscavam reformas religiosas e liberdade de fé. Essa profunda divisão religiosa e política levou a guerras que duraram décadas, mudaram o rosto da Franca e deixaram uma marca profunda na história. Ao contrário dos luteranos mais moderados, os calvinistas insistiam em um estilo de vida rigoroso, ascetismo e renúncia ao luxo. A fé era uma questão de consciência, não subordinada ao rei e às indulgências. As diferenças entre católicos e huguenots não se limitavam ao culto religioso. Eram dois sistemas de visão de mundo distintos, com crenças e tradições fundamentais. Os católicos acreditavam na autoridade do Papa, na necessidade dos sacramentos da Igreja, na veneração dos santos e da Virgem Maria. Seus rituais eram pomposos e os cultos solenes. Para os católicos, a Igreja era uma hierarquia, uma tradição e um poder. Já os huguenots acreditavam que o homem podia se comunicar diretamente com Deus, sem intermediários sacerdotais. Os huguenots rejeitavam o culto aos santos, a vida monástica e os rituais eclesiásticos, não baseados na Bíblia. Seus templos eram simples, as orações eram simples e na língua nativa. A Franca Católica via nos huguenots uma ameaça não apenas à fé, mas também à ordem. A rejeição ao Papa significava dúvida no poder do rei. Para os huguenots, o catolicismo era símbolo de corrupção, estagnação espiritual e violência. Eles sonhavam com a reforma e a purificação da Igreja da ganância e da mentira. Choque fez conflito entre católicos e huguenots não era apenas religioso. Envolvia política, cultura e a estrutura social, a essência do poder e da liberdade. Choque fez protestantismo na Franca se espalhou rapidamente, especialmente nas cidades entre o meio urbano, mudando o panorama religioso e social do país. Na Franca, reuniram-se pessoas instruídas, comerciantes, artesãos e nobres de segunda linha. Isso foi uma reação à decadência da Igreja Católica e o início de mudanças na sociedade. Choque fez protestantismo adquiriu não apenas um significado espiritual, mas também político. Os aristocratas franceses viam na nova fé uma forma de se livrar do poder do rei e da Igreja. A Franca mergulha em guerras religiosas a partir de 1562, que duraram quase 40 anos com intervalos, destruindo o país e o povo. A causa das guerras não estava apenas na religião. A fé tornou-se uma bandeira por trás da qual se escondiam ambicões, medos e a luta pelo poder no país. À frente do Partido Católico estava a poderosa família dos Guise, pessoas ricas, orgulhosas e politicamente influentes, ligadas à coroa espanhola. Os Guise consideravam seu dever destruir o protestantismo e restaurar a verdadeira fé na Franca.
recebendo apoio das potências católicas da Europa. Do outro lado estava a família Bourbon. Henrique de Navarra, futuro rei da Franca, era dos huguenotes mais conhecidos e reivindicava o trono. Ele era apoiado pela nobreza provincial e pelas terras do sul, onde o protestantismo criou raízes profundas e recebeu forte apoio. No centro do caos estava a rainha-mãe Catarina de Medici, italiana de origem e viúva do rei Henrique II, governando em nome de seus filhos. Catarina tentava manter o equilíbrio entre os lados conflitantes católicos e huguenotes para manter o poder e preservar o país. Católicos e huguenotes jogavam contra o outro. O poder dependia de equilíbrio frágil. Qualquer oscilação ameaçava desastre. A economia e a sociedade sofriam com dificuldades e epidemias. Povo exausto por conflitos constantes recorria cada vez mais à retórica religiosa. A fé tornou-se tanto uma arma quanto uma justificativa para a violência nesses tempos difíceis. Em Paris, os huguenotes eram minoria, mas nas cidades de Orléans, La Rochelle e Nimes sua influência era forte. Essas cidades tornaram-se redutos protestantes, estados dentro do estado. Os católicos responderam criando grupos armados. O país mergulhava cada vez mais numa guerra civil, onde cada lado lutava pela sua sobrevivência e influência. Nessa crise, a ideia de reconciliação através do casamento parecia brilhante para muitos. Casar o huguenote Henrique de Navarra com a católica Margarida de Valois poderia simbolizar unidade e paz. A noite de São Bartolomeu não foi acaso. Foi parte de uma cadeia de guerras religiosas, intrigas políticas e medo humano que dilaceravam a Franca. A Franca estava à beira do abismo, e qualquer passo em falso poderia resultar em tragédia. O povo, cansado das guerras, vivia na esperança de paz, ou pelo menos fingia esperar. A tensão entre católicos e huguenotes levava a confrontos armados constantes. As fronteiras entre fé, política e segurança pessoal estavam completamente apagadas. Mas surgiu uma possibilidade de reconciliação. Parecia que isso poderia unir a todos. O casamento tornou-se símbolo de esperança, de paz e fim do derramamento de sangue na Franca. No dia 18 de agosto, em Paris, ocorreu o casamento de Henrique de Navarra, protestante, e rei de Navarra, com Margarida de Valois, católica, e irmã mais nova do rei Carlos I de Franca. A união deles deveria ser símbolo da reconciliação das duas Francas, católica e protestante, ou pelo menos uma pausa temporária na guerra sangrenta. Henrique era jovem, inteligente e ambicioso. Filho da rainha de Navarra, Joana d'Albret, criado em ambiente huguenote, rigoroso e confiante em sua justiça. Apesar da pouca idade, ele já demonstrava qualidades de liderança, capaz de conduzir as pessoas. Sua mãe, uma fervorosa protestante, via o casamento com desconfiança. Joana morreu pouco antes da cerimônia. Rumores diziam que ela foi envenenada. Era a Franca, onde ninguém podia confiar completamente em ninguém. Margarida, mais tarde chamada de Rainha Margot, era uma jovem inteligente e educada, com caráter forte, mas na época apenas uma peca no jogo político. Ninguém lhe perguntava sobre seus sentimentos. Ela foi dada em casamento pela paz, política e planos reais, distantes do romantismo. Esse plano não foi criado por mentes românticas. Catarina de Medici, rainha-mãe e o cardeal cinzento da política francesa buscava manter o poder. Seu objetivo não era a harmonia por ideais, mas a preservação do poder e a prevenção do fortalecimento da oposição. Nem huguenotes nem católicos deveriam obter influência excessiva. Para isso, se necessário, sacrificavam até a filha, sem hesitação. Shot fez casamento foi preparado rapidamente, mas com grande pompa. Paris foi decorada, música tocava e multidões se reuniam nas ruas da cidade. Junto com o noivo huguenote, chegaram centenas de nobres protestantes, famílias ilustres, comandantes militares e conselheiros, criando importante evento político. Entre os convidados destacava-se Gaspard de Coligny, almirante de Franca e influente huguenote,
líder político dos protestantes e mediador entre o rei e o partido huguenote. Coligny sonhava não apenas com a liberdade religiosa, mas também com uma nova Franca justa, causando preocupações na elite católica. Nos últimos anos, ele se tornou o principal mediador entre o rei e os huguenotes, sendo respeitado e temido até pelos inimigos, o que era um detalhe importante, porém discreto. Os huguenotes estavam na cidade. Eram muitos, sem escolta, com suas famílias. Eles confiavam no convite e esperavam pela paz. Formalmente, o casamento foi um compromisso. Henrique permanecia protestante, e o rito religioso foi realizado apenas para Margarida separadamente. Neste pequeno símbolo, estava escondida a fragilidade do que acontecia. A união era ao mesmo tempo realizada e não realizada. Schacht fez riso nas mesas de casamento, não escondia a tensão no ar. Todos sentiam o perigo, mas ninguém falava em voz alta. A nobreza católica olhava o que acontecia com desconfiança e cautela, preparando-se para possíveis consequências. Schacht fez casamento foi recebido com desprezo e apreensão. A Casa dos Guise reagiu especialmente com fúria, uma família poderosa que odiava ferozmente os protestantes e seus aliados em Paris. Para os Guise, a chegada de Coligny e da elite huguenote não era motivo para festa, mas uma oportunidade. Todos os inimigos estavam reunidos em um só lugar, sem escolta e vulneráveis. Ao mesmo tempo, os huguenotes viam o casamento como uma vitória. Esse líder casou-se com a irmã do rei, eram respeitados e convidados para o Louvre, sentiam-se parte do Estado. Essa confiança tornava os huguenotes vulneráveis, especialmente no momento em que era preciso estar alerta e preparado para o perigo. Os dias festivos após o casamento se arrastavam com uma leveza falsa. Bailes e banquetes se sucediam, músicos tocavam nas ruas, e nos rostos havia sorrisos e frisa nos olhos. Catarina mantinha a calma, Carlos I tentava parecer confiante, e Coligny sentia uma forca, até demais para aquele momento. Mas sobre toda a festa pairava a sombra do principal. Em Paris, dois campos que poucos anos antes se matavam reuniram-se. Nada garantia que não começariam novamente. A noite se aproximava, ainda em sentido figurado, e ainda era possível mudar o curso dos acontecimentos. Os votos de casamento já não o salvavam. As paixões não haviam diminuído, apenas se ocultaram, e esse silêncio era o som mais perigoso daquele verão. No próximo capítulo, veremos como a tensão se transformará em novos eventos que mudaram os destinos de todos os envolvidos nessa história tensa. Apenas 4 dias após o casamento, só o primeiro tiro, começou uma cadeia de eventos que já não podia ser parada. Paris vivia em um estado de ressaca sonolenta após as celebrações. As procissões e músicos desapareceram das ruas, a comida simples voltou às mesas, os convidados começaram a partir gradualmente. O silêncio exterior escondia uma tempestade nas mentes e nos corredores do poder. Por volta do meio-dia, pelas ruas do norte de Paris, acompanhava um homem alto e magro, com rosto sério. Gaspard de Coligny, almirante da Franca. Coligny não era apenas comandante militar, ele era símbolo. Seguidor de Calvino, ex-católico que se tornou protestante por convicção, sobreviveu aos horrores das guerras sem perder a fé. Ele era considerado a consciência do partido huguenote, um homem firme, sensato e justo. Até os adversários reconheciam. O almirante era perigoso não pela espada, mas pela palavra. Nos últimos meses, ele esteve frequentemente na corte, e sua relação com Carlos tornou-se quase paternal. Coligny defendia a aliança com os estados protestantes. Ele apoiava a reforma administrativa e, principalmente, a guerra contra a Espanha. Queria que a Franca enfrentasse Felipe II, o rei católico da Espanha. Felipe II era inimigo dos protestantes em toda a Europa, e Coligny via na guerra uma chance de proteger sua fé e sua paz. Schacht fez almirante, caminhando pela rua de Béthesy na Europa,
Não suspeitava que perigo mortal já o aguardava. No último andar da casa em frente, atirador estava escondido. Acredita-se que o mandante da tentativa de assassinato foi o Duque de Guise, chefe do clã católico radical e inimigo de Coligny. Os Guise odiavam os protestantes e queriam devolver a Franca ao controle de Roma. Choque fez tiro foi único. A bala perfurou o braço do almirante e atingiu o peito. Ele caiu, perdeu a consciência. Foi rapidamente levado para casa, onde morava. Para a surpresa de todos, sobreviveu. Os boatos se espalharam rapidamente pela cidade. Toda a capital Paris ficou alarmada. Servos, comerciantes, soldados discutiam apenas uma coisa: quem atirou, por quê e quem ordenou a tentativa de assassinato. Os huguenots entraram em pânico, mas não pegaram em armas. Eles acreditavam que, se o rei fosse honesto, ele encontraria os culpados e os protegeria do perigo. Carlos I soube da tentativa de assassinato cerca de 1 hora depois. Sua reação foi mista. Ele estava furioso, chocado, assustado e não sabia o que fazer. Junto com a mãe, ele foi visitar o almirante. Este, com o braço enfaixado, recebeu o rei calmamente, sem acusações, apenas pedindo para encontrar o culpado. Carlos prometeu encontrar os culpados, mas Catarina de Medici já entendia que a situação estava fora de controle. O almirante estava vivo, e sua influência na corte aumentou. Choque fez almirante sobreviveu, o que significava que os protestantes permaneceriam em Paris, o que representava uma continuação do perigo para os católicos e instabilidade no país. Naquela mesma noite, um conselho secreto se reúne no Louvre. Ele ocorre sem atas e testemunhas em aposentos fechados. Entre os participantes estão a própria Catarina, o Duque de Anjou e o Duque de Guise. Também estão presentes o chanceler Jérôme, o Marechal de Tavannes e vários militares de confiança. Na pauta, uma única questão: o que fazer com a crescente ameaça dos hugonotes? Os hugonotes estão preocupados, mas ainda sob controle. Eles confiam no rei, porém, se Coligny morrer, podem exigir vingança e iniciar uma guerra. Se Coligny sobreviver, ela pressionará Carlos a declarar guerra à Espanha. Isso levará à ruptura com Roma, com os Guise e com o Papa, o que significa o fim do poder de Catarina. Alguns propõem expulsar os hugonotes de Paris, outros querem isolar seus líderes. Os Guise exigem medidas decisivas, alegando que há uma conspiração crescendo entre os protestantes. Os hugonotes não se reuniram para um casamento, mas para tomar o poder. A conversa dura várias horas, decidindo atacar primeiro, eliminar Coligny e todos os seus apoiadores. Choque fez ataque deve ser rápido e secreto, à noite, antes que os protestantes percebam o que está acontecendo. Nesta fase, Carlos ainda não sabe do plano. Ele é chamado depois. Catarina o prepara, sugerindo que a situação saiu do controle e que os protestantes estão preparando um golpe. Ela fala sobre o dever do rei, a ameaça à coroa e o perigo para os irmãos mais novos, convencendo Carlos da necessidade de ações decisivas. Carlos está diante de uma escolha entre confiar na mãe e o medo pela coroa e pela família. Sua decisão determinará o destino do país. Ele entra, parecendo exausto. Nas últimas semanas, tem dormido mal, sofre de dores de cabeça e ataques de raiva. Hesita, sem decidir imediatamente. No começo, ele recusa, dizendo que Coligny é seu amigo e que sem não é a solução. Mas a pressão aumenta, e a voz de Catarina fica cada vez mais insistente. Os conselheiros permanecem em silêncio, apenas presentes, mas um a um começam a lançar suas suposições e preocupações na conversa, aumentando a tensão. E se os hugonotes já estiverem preparando um ataque, e se eles matarem você primeiro? E se já for tarde demais? Perguntas que o fazem duvidar ainda mais. Em um acesso de histeria, como se defendesse de si mesmo,
Carlos exclama: "Então matem todos eles, todos os huguenotes em Paris." Momento de silêncio, e a decisão está tomada. Não houve uma ordem escrita, mas todos entenderam. A hora chegou. Os soldados recebem listas, as ruas são divididas em setores, os nobres foram avisados, os portos foram fechados. Foi designado sino o toque do sino da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois. Alguns membros do conselho não dormiram naquela noite. Alguns rezaram, outros beberam, mas ninguém impediu a decisão. Coligny estava deitado na cama, sem saber que estavam cacando-o novamente. Ele pensava que a manhã traria uma nova chance e que a justiça ainda era possível. Ele estava errado. No capítulo seguinte começa a noite de São Bartolomeu. Quando o sino tocar, começará não apenas um assassinato, mas um verdadeiro medo impiedoso da multidão. A noite de 23 para 24 de agosto foi aquela em que o medo parou de ouvir a razão e começou a ditar suas próprias leis. Durante a noite, a Franca deixou de ser ela mesma. O tempo parou, como antes da tempestade. As pessoas ainda dormiam, as casas estavam fechadas, e a cidade prendeu a respiração, esperando o desconhecido. Ninguém sabia que, nas horas seguintes, as ruas de Paris se encheriam de sangue. Os passos seriam substituídos por gritos, e o toque do sino seria o início da terrível noite de São Bartolomeu. Tudo começou com um som, não um tiro nem um grito, mas o som do sino. Às 3 horas da manhã, soou o sino da igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois, perto do Louvre. Centenas de homens armados aguardavam o sinal, espalhados pela cidade. Eles receberam previamente listas com nomes, endereços e pontos de referência para a operação. Eles foram treinados para reconhecer as casas dos huguenotes, instruídos a agir rápido, sem barulho e sem piedade. Isso não é um massacre, é um golpe contra os conspiradores. O que fez primeiro foi Gaspard de Coligny, almirante da Franca, de 53 anos. Ele estava ferido e deitado na cama, protegido por servos e nobres. Ninguém esperava que a casa já estivesse sendo vigiada. As escadas rangeram por causa do vento. Os guardas de preto entram, prontos para eliminar. A ordem para eliminar Coligny, segundo muitos historiadores, foi dada pelo Duque Henrique de Guise. Coligny era símbolo da resistência dos huguenotes. Ao eliminar Coligny, esperavam decapitar o movimento protestante. Os soldados invadiram a casa, pisotearam os servos e correram pelos quartos. Começou uma operação cruel que logo tomaria toda Paris e deixaria uma marca na história chamada Noite de São Bartolomeu. Alguém tentou resistir, alguém gritou, mas Coligny não emitiu som. Ele levantou os olhos, viu os que entraram com armas nuas e disse calmamente: "Vocês vieram me matar? Estou pronto." Ele foi golpeado várias vezes, depois teve a garganta cortada. O corpo foi jogado pela janela e caiu aos pés do Duque de Guise. O Duque olhou, limpou a luva e chutou o corpo com a bota. Jacques fez Duque pronunciou: "Que todos os huguenotes saibam que quem atenta contra o rei será punido." A partir desse dia, a lei e a ordem desapareceram em Paris. A guarda recebeu a lista de alvos e passou de assassinatos pontuais para destruição total. As ruas se encheram do barulho de passos, machados nas portas, estalos de venezianas quebrando. As pessoas foram arrancadas das camas. Alguns tentaram fugir, outros rezaram, outros resistiram, mas tudo foi em vão. A cidade se encheu de medo e horror. Um testemunha ocular católico escreveu em suas memórias: "Acordei com um grito, primeiro um, depois dois, até que o grito se tornou uma parede. Eu não entendia o que estava acontecendo. Não havia mais pessoas na rua, apenas sons, clangor e passos, como se a cidade tivesse se transformado em uma criatura viva e louca, sedenta de sangue." Os huguenotes eram mortos em suas casas, nas ruas, pracas e até nas camas. Eles eram jogados de varandas, afogados em pocos, atirados contra paredes. Mulheres eram estupradas,
crianças brutalmente espancadas. Aqueles que tentavam se refugiar nas igrejas também não encontravam proteção ou guardas. Os encontravam e matavam. Os guardas não poupavam ninguém, nem idade, nem posição, nem fé. A crueldade dominava toda a cidade, e o medo reinava por toda parte. Naqueles dias terríveis, ninguém era poupado, nem pelo gênero, nem pela origem. Matavam até mesmo aqueles que haviam se convertido ao catolicismo por precaução. Muitos católicos tentavam salvar amigos. Alguns os incluíam em suas famílias, outros marcavam casas com cruzes brancas, sinal de pertencimento à fé correta. Mas isso nem sempre ajudava. A multidão, tomada pelo frenesi, não distinguia detalhes. Surgiu um efeito domino, e um seguia o outro. Uma pessoa viu um assassinato e seguiu a multidão. Por medo, ódio, inveja, cada um tinha sua própria razão para participar da loucura. Pela manhã, as ruas estavam cobertas de corpos. As janelas de muitas casas permaneciam abertas. De algumas pingava sangue, criando uma cena horrível de terror e morte. No Louvre, havia uma tensão diferente. Estavam lá Henrique de Navarra e o príncipe Luís de Condé, ambos huguenotes, convidados no casamento, trancados no castelo. De manhã, sacerdotes vieram até eles com uma proposta: batize-se ou morra. Henrique rapidamente entendeu a situação, concordou e aceitou o catolicismo, assinando os papéis. Por enquanto foram poupados. O príncipe Condé também concordou. A decisão deles salvou suas vidas, mas mais tarde se tornaria motivo de disputas, maldicos e zombarias. Os huguenotes demoraram a perdoar Navarra por sua concordância, mas ele sobreviveu. Um dia isso mudaria tudo e influenciaria a história futura. Shocked Face Rei Carlos I não dormia. Ele andava pelos salões, ouvia relatórios, arrancava os cabelos gritando que não era isso que queria. Ele não desejava um massacre em massa. Sua intenção era eliminar os conspiradores, mas agora a situação saiu do controle. Já era impossível parar o que estava acontecendo. Os soldados ouviam as ordens, mas as executavam à sua maneira. Cada um agia por conta própria. A multidão sentiu impunidade e avancou. Testemunhas afirmavam que Carlos estava na janela e, ao ouvir o UIVO, disse: "Acalmem-nos, que parem." E o não queria isso, mas ninguém ouviu. As primeiras 24 horas foram as mais terríveis, mas o massacre não cessou. Continuou por mais 2 dias, atingindo diferentes bairros da cidade em ondas. Os assassinatos ora diminuíam, ora explodiam com nova forca. Muitos dos participantes dos primeiros atos logo começaram a se esconder, temendo que a vez deles chegasse. Paris se transformou numa cidade fantasma. Os sobreviventes não saíam às ruas, e aqueles que perderam entes queridos se escondiam em suas casas, temendo novos ataques. Shocked Face Comércio parou. Os açougueiros recusaram-se a cortar os cadáveres, a água no feno ficou turva, e o peixe deixou de ser consumido por medo e impureza. Os corpos eram levados em carrocas, jogados no rio ou enterrados em valas comuns. A cidade mergulhou em silêncio e terror. Então o rei, tomado pelo medo, fez o que o poder frequentemente faz em tais situações: justificou o ocorrido. A pedido de Catarina, foi emitido um decreto real que falava de uma conspiração dos huguenotes contra sua majestade. As acoas dos soldados e dos cidadãos foram declaradas não como massacre, mas como um ato de autodefesa estatal, transformando o massacre em política oficial. Não foi um acidente nem um surto de violência, mas supostamente uma necessidade, justificada dentro da Franca como luta pela ordem e segurança. Veio o silêncio. Ninguém comemorou. Paris ficou quieta. Catarina de Medici apareceu em público alguns dias depois, vestida de preto. Carlos IX não apareceu imediatamente. Seu estado mental tornou-se instável. Primeiro, ele garantia a todos que agira corretamente. Depois, caía em histeria. Dizem que ele parou de dormir,
atormentado por pesadelos. Ele ouvia gritos que já não existiam. Não suportava ver sangue, nem mesmo na comida. Quase não saía dos aposentos, temendo e sofrendo. Passaram menos de 2 anos, e ele morreu aos 23 anos de tuberculose, segundo a versão oficial. Mas todos diziam, o que o matou foi o sentimento de culpa. A Franca ficou com o que havia feito. O sangue foi lavado das ruas, mas não da memória. Os protestantes não perdoaram. Os católicos ficaram com medo. Shocked Face Paz ficou paralisado à espera de uma nova guerra. Por enquanto, tudo ainda estava apenas em Paris. Após 3 dias sangrentos, Paris silenciou, mas a Franca não. A noite de São Bartolomeu, planejada como uma execução pontual, transformou-se em um fogo que escapou do foco. Ele percorreu cidades e vilarejos. Os assassinatos que começaram na capital tornaram-se um modelo repetido com assustadora preciso por listas, por ordens, por fé. As informações sobre os acontecimentos em Paris se espalharam rapidamente. Já em 2 ou 3 dias, as primeiras notícias chegaram à província. Mas não eram rumores simples. Eram cartas, ordens, mensagens das autoridades, que se difundiam por todo o país. No reino, espalhavam-se conversas sobre uma conspiração evitada e chamados à vigilância. Muitos interpretaram isso claramente. Era preciso agir imediatamente para se proteger e proteger seus entes queridos. Shocked Face primeiro eco foi o massacre em Meaux, uma pequena cidade, a leste de Paris. Lá, católicos locais, tomados pelo pânico e pelos boatos, invadiram casas de huguenots e promoveram justiça com as próprias mãos. Isso aconteceu em 25 de agosto, apenas um dia após os eventos em Paris. O medo e a violência se espalharam rapidamente pela região, alimentando o ódio entre as comunidades. Em Orléans, um grande centro comercial no Loire, tudo aconteceu conforme listas previamente elaboradas. Os huguenotes ocupavam um lugar importante: comerciantes, artesãos, advogados. Na noite de 26 de agosto começou o massacre. A guarda da cidade e os cidadãos saíram às ruas para exterminar os huguenotes em apartamentos, casas e armazéns. Os huguenotes eram mortos com machados jogados de pontes, queimados em lojas. Um testemunho escreveu sobre os gritos de mulheres estupradas e homens sendo esfaqueados. Em Leal, a segunda cidade mais importante da Franca, o massacre começou em 30 de agosto. A cidade era famosa por suas escolas protestantes e tipografias. A administração local prendeu todos os líderes da comunidade huguenote. Eles foram mantidos em prisões e depois mortos em grupos sem julgamento ou acusados. Em Toulouse, onde os protestantes eram maioria, o povo tomou a iniciativa. Durante 3 dias mataram aqueles que consideravam perigosos. Naquela época não existiam listas nem sistema. Havia apenas uma multidão dominada pela psicologia do medo. Uma pessoa, ao ver o vizinho ser morto, matava outro para não ser a próxima vítima. Em Bordeaux, os huguenots compunham quase terço do Conselho Municipal. Lá começaram as prisões e depois uma ordem de Paris levou a repressões e destruições em grande escala. As pessoas eram mortas nas prisões, bens eram queimados e casas demolidas. Alguns grupos de huguenots foram afogados no rio, amarrados juntos, segundo relatos. Shocked Face cenário se repetia em toda parte. Primeiro rumores de conspiração, depois listas de suspeitos e então começava a caca a eles. As autoridades locais ou participaram das perseguições, ou permaneceram de fora. Execuções foram raras, como em Montpellier, onde o governador se recusou a agir sem uma ordem formal. Em Montpellier, os huguenots foram protegidos, mas esses exemplos foram poucos. A guerra de informação acompanhou todos os eventos, aumentando o medo e o ódio. Pregadores católicos falavam sobre uma grande purificação. Panfletos eram impressos, e representantes oficiais do rei acusavam os huguenotes de preparar uma rebelião. A raiva do povo era considerada sagrada, e isso justificava a violência.
Os assassinatos ocorreram em ondas, em alguns lugares por um dia, em outros por uma semana ou até meses depois. Gradualmente, as paixões esfriaram, e o país entrou numa fase de aprovação silenciosa dos acontecimentos. As pessoas tentavam esquecer os eventos terríveis e desviar o olhar. No entanto, os huguenots não esqueceram. O número total de mortos na Franca ainda não é conhecido com precisão, mas as estimativas mínimas chegam a 10.000 pessoas. Estimativas mais realistas indicam entre 20 e 30.000 mortos, refletindo a escala da tragédia que o país viveu. Chaque número de huguenots variava entre 3 e 5.000 pessoas. Em Orléans, viviam cerca de 1.000, em Leal 800 e em Rouen cerca de 300. Em Toulouse, residiam aproximadamente 400 huguenots e em Bordeaux não menos que 500. Os demais membros da fé estavam espalhados por dezenas de cidades e vilarejos. Entre os mortos estavam líderes espirituais, professores, comerciantes, mulheres e crianças, o que destacava a tragédia e a escala das perdas entre todas as camadas da sociedade. Foram destruídas várias escolas, huguenots, seminários teológicos e oficinas, o que causou golpe sério no desenvolvimento cultural e educacional. Muitos arquivos, bibliotecas e tipografias foram queimados, mas as perdas físicas são apenas parte da tragédia. O próprio tecido da sociedade se quebrou. As conexões e a confiança foram destruídas. Antes da noite de São Bartolomeu, os protestantes acreditavam na convivência pacífica, participavam da vida das cidades, sentavam nos conselhos e construíam templos para a sua comunidade. Após o massacre, eles entenderam que não estavam protegidos pela lei, promessas ou pela palavra real, e a ideia de diálogo pacífico desmoronou, dividindo a Franca ainda mais profundamente. Os huguenots sobreviventes começaram a deixar o país em massa. Alguns foram para a Suíça, outros para os Países Baixos e outros para a Inglaterra. Começou a primeira onda de imigração protestante, que se repetiria mais tarde sob Luís XVI, quando muitos se estabeleceram em Genebra e escreveram memórias detalhadas. Seus relatos são terríveis, mas inestimáveis. Eles preservaram uma descrição detalhada do massacre, que se tornou parte inseparável da história dos huguenots. Os que ficaram no país se esconderam. Muitos adotaram externamente o catolicismo para sobreviver, mas internamente continuaram a orar conforme os tradicos calvinistas. Surgiu o conceito de protestantes de nicho, secretos, ocultos e forcados, vivendo sob constante ameaça de denúncias, presos e execuções. Cada dia para eles era um teste. Parecia que o poder real havia vencido, mas a fé dos huguenots permaneceu viva e inquebrável. Os protestantes foram destruídos nas cidades. O medo paralisou a resistência, mas a fé permaneceu, preservada nos coracos e nas oracos secretas. E o ódio permaneceu, e a sede de vingança não se apagou. 20 anos depois, Henrique de Navarra subira ao trono, adotando o catolicismo para salvar a Franca da guerra. A Franca voltara a trilhar o caminho da guerra civil. Por enquanto, as ruas de Paris estão limpas, a poeira assentou, as pontes lavadas e os sermões falam de reino pacífico. Mas o silêncio não significa paz. É apenas uma pausa. A noite de São Bartolomeu começou na capital e se tornou uma tragédia francesa. Choque-face Massacre não ocorreu por ordem, mas pelo espírito da época, pelo medo e pela ideia de que a dissidência era uma ameaça a ser eliminada. Ninguém mais podia dizer, nós não sabíamos. O massacre terminou, ou os corpos foram enterrados, ou jogados na água, as ruas cuidadosamente lavadas. A Franca parecia ter voltado à vida, mas o ar era diferente, como se algo novo tivesse se instalado nele, o medo como ambiente. Ninguém sabia o que dizer ou em quem acreditar. Até assassinos não tinham certeza de quem seria o próximo alvo no dia seguinte. A noite de São Bartolomeu ficou no passado, mas suas consequências estavam apenas começando. A Franca se fechava em si mesma, escondendo medo e dor. A Europa já olhava para a Franca de outra forma, vendo não uma grande potência, mas um país onde o rei ordenou assassinatos em massa de seus súditos. Os estados protestantes ficaram abalados, em primeiro lugar a Inglaterra, onde a rainha Elizabeth I era cautelosa e calculista.
Nesse momento, ela cortou todos os contatos com os enviados franceses. Quando o embaixador da Franca chegou à corte, ela o recebeu vestida de preto entre os cortesanos silenciosos. Ela não escondia nenhuma tristeza nem enojo. Nas ruas de Londres, ecoavam sermões antifranceses, folhetos eram impressos e oráculos eram organizados em memória dos irmãos de fé brutalmente assassinados. Em Genebra, o coracal do calvinismo, os sinos tocaram por 3 dias consecutivos. Esse evento logo recebeu esse nome, o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Esse nome foi usado pelos protestantes por muitos séculos. Nos principados protestantes do Sacro Império Romano, realizavam oráculos públicos, cantavam salmos sobre vingança e justa ira. Muitos teólogos escreviam tratados condenando a convivência com os católicos. Da Alemanha e Suíça protestantes, começou uma onda de apoio aos refugiados franceses. Eles eram aceitos nas universidades, alojados em hostels, ajudados financeiramente, e levavam pão às igrejas para os irmãos da Franca. Nos Países Baixos, os huguenots recebiam terras para fazendas. O mundo protestante não apenas lamentava, mas se unia. A noite de São Bartolomeu tornou-se ponto sem retorno. Compromissos com os católicos pareciam impossíveis. Em Roma, porém, a reação foi oposta. Lá, o massacre foi visto como uma vitória do catolicismo. O Papa Gregório XIII organizou pessoalmente uma missa de ação de graças e uma missa catedralícia em honra à destruição da heresia. Reuniram-se o clero, cardeais e a nobreza. No pátio do Vaticano, por sua ordem, cunharam uma medalha com a imagem do Papa e a inscrição Extermínio dos Huguenots. No Palácio Apostólico, o artista Vasari foi encarregado de pintar um fresco retratando o assassinato dos Huguenots e uma cena em Paris transmitindo uma mensagem clara. Esta é uma arte com uma mensagem. Não temos vergonha, temos orgulho. Mas a reação no mundo católico foi ambígua e causou um choque político. Muitos monarcas católicos temeram não a essência religiosa, mas o perigo político. Se é possível matar súditos por suas opiniões, o que os impede? Felipe II da Espanha, fervoroso católico, inicialmente aprovou as acusações dos franceses, mas percebeu que a Franca se tornou uma ameaça geopolítica incontrolável. A Franca recusou-se a submeter-se a Roma e AGIU de forma independente, o que se tornou um curso imprevisível, causando medo e desconfiança. Nos países neutros, começou uma nova percepção da Franca. Os embaixadores temiam viajar. Os comerciantes não queriam fazer negócios. A reputação desabou. Choque fez principal aconteceu dentro da Franca. Após a noite de São Bartolomeu, o poder tornou-se imprevisível. Decretos e juramentos perderam força. Até os católicos entenderam. Se é possível matar os huguenots, amanhã qualquer um pode ser executado. A nobreza urbana deixou de confiar na corte e na coroa. As elites locais reforçaram os guarnicos e reuniram seus próprios destacamentos. Começou uma nova fase de anarquia política e aumento da fragmentação. Jacques fez movimento. Naro desapareceu. Ele recuou para o interior, continuando a luta e mantendo a fé em condições difíceis. Alguns foram para a clandestinidade, outros fugiram. Mas o protestantismo não desapareceu. Tornou-se endurecido, amargurado e combativo após a noite de São Bartolomeu. Foi justamente após a noite de São Bartolomeu que os huguenots deixaram de falar sobre diálogo, agora só sobre armas. Seus ânimos tornaram-se combativos e decididos. Muitos protestantes franceses escreviam: sua obra não é apenas memórias, mas atos acusatórios. Eles descreviam cenas cruéis de assassinatos e as consequências morais. Esses textos se espalhavam pela Europa, eram impressos secretamente e lidos em reuniões clandestinas. Assim se formava a memória cultural do trauma. A expressão Massacre da Noite de São Bartolomeu tornou-se um símbolo. Entrou na poesia, filosofia e pintura, refletindo o profundo significado do evento. Séculos depois, artistas da era romântica, como Gustave Moreau, retratavam essa noite como uma catástrofe mítica e não apenas um fato.
A noite de São Bartolomeu tornou-se o arquétipo do assassinato em massa sem sentido, sancionado pelo poder e justificado pela moral. Na própria Franca, esse evento tornou-se um trauma psicológico. Por muito tempo, não se falou abertamente, católicos silenciavam, protestantes lembravam com dor. Nas famílias huguenotes, relatos sobre os mortos eram transmitidos por juracos como relíquias familiares, carregando a dor das lembranças trágicas. Jacques fez poder real, após a noite de São Bartolomeu, entrou em profunda crise de legitimidade. Nenhum huguenote mais acreditava nas promessas da corte. Ninguém esqueceu que Carlos IX mesmo convidou para o casamento que se tornou o início da tragédia. A mãe Catarina de Medici alimentava as pessoas com tortas, que logo foram assassinadas. Ninguém esqueceu como as palavras sobre a paz se tornaram pronúncios de massacre e medo. No final do ano, os líderes protestantes sobreviventes começaram a se armar. Começou a Sexta Guerra Religiosa na Franca, que durou apenas alguns meses, mas mudou tudo. Essa guerra foi um sinal. Não haverá mais reconciliação. Cada cidade e palácio se transformavam em fortalezas, prontas para defesa e resistência. Naquela época, a Franca era formalmente governada por Carlos I, mas ele quase não participava da administração devido a doenças e medos. Carlos sofria de alucinações, pesadelos noturnos, ataques de fúria. Ele ouvia gritos que ninguém mais ouvia e temia sua própria mãe. Ele tinha medo de que viessem atrás dele. 2 anos depois, ele morreu com apenas 23 anos, deixando o trono livre para um novo governante. Após a morte de Carlos, seu irmão Henrique II subiu ao trono, ex-rei da Polônia, um homem complexo e reservado, com uma inclinação religiosa para rituais. Henrique II não era cruel, mas era fraco. A Franca percebeu isso, e as províncias começaram a criar exércitos privados e fortalecer suas posições. A nobreza, desconfiando da corte, armava vassalos e construía bastiões. As cidades contratavam capitães para se proteger da heresia e do rei. Jacques fez paz, mergulhou em uma lenta e pegajosa guerra civil, onde os lados mudavam de lugar e os aliados de ontem se tornavam inimigos. Neste caos, sobreviveu um homem cuja sorte permanecia um mistério em meio ao derramamento de sangue e à luta pelo poder. Jacques fez, homem destinado a mudar tudo, chamava-se Henrique de Navarra. No ano da tragédia, ele era jovem, protestante e casado com Margarida Valois, irmã do assassinado Carlos. Na noite de São Bartolomeu, ele sobreviveu milagrosamente. Assinou a renúncia à fé protestante, converteu-se ao catolicismo e permaneceu na corte. Mas em seu coração, ele continuava huguenote. Ele esperou. Passou 5 anos em Paris como prisioneiro honorário sob vigilância. Não o deixavam entrar no exército, não lhe davam terras e não o permitiam voltar para casa. Ele era, hóspede sob suspeita, mas conseguiu fugir. Declarou-se protestante novamente, vestiu armadura e tornou-se líder outra vez. E então aconteceu o inesperado. Apesar do sangue, da memória e do medo, as pessoas o seguiram novamente. Ele estava vivo e era honesto, tendo passado pela noite de São Bartolomeu. Ele não se escondia atrás dos sacerdotes, não ficava em silêncio nem prometia milagres. Suas palavras eram uma verdade pessoal, porque ele perdoou, mas não esqueceu. Enquanto Henrique II perdia a autoridade, Henrique de Navarra ganhava forca. Ele era apoiado pelo sul da Franca, pelas cidades huguenotes e por parte dos católicos moderados. Ele tornou-se um símbolo de nova esperança, não religiosa, mas política. Mas o caminho para o trono era longo e difícil. Jacques fez irmão de Henrique II. Morreu sem deixar herdeiros. Pelo direito ao trono, Jacques fez herdeiro deveria ser Henrique de Navarra, protestante, herege, ex-fugitivo. Essa notícia causou choque e levou ao início da 8ª Guerra Religiosa na Franca. A Liga Católica, liderada pelos Guise, declarou que não permitiria um protestante no trono.
Os guis controlavam o exército, as cidades e os fluxos financeiros, o que os tornava uma força influente. Henrique II ficou entre os guis e Navarra. Os guis levantaram uma revolta e o rei ordenou sua destruição. Catarina de Medici morreu, e logo o próprio rei foi morto por um monge. Choque fez. Rei morreu sem herdeiro direto. O país ficou sem monarca. Então Henrique de Navarra chegou a Paris não como vingador, mas como alguém que passou por um caminho difícil. A capital não o aceitou. Ele era protestante. O povo não acreditava, e Henrique entendeu que para salvar o país teria que renunciar a suas convicções. Henrique de Navarra aceitou o catolicismo publicamente, solenemente, dizendo a famosa frase: Paris vale uma missa. Muitos huguenotes viram isso como uma traição. Apesar da conversão, ele não abandonou os huguenotes e continuou defendendo seus direitos. Ele assinou o Edito de Nantes, que pela primeira vez reconheceu a liberdade religiosa na França. Henrique tornou-se o primeiro rei da dinastia Bourbon, símbolo de estabilidade após décadas de caos. Ele reconstruía cidades, reduzia impostos e fortalecia o exército. Era respeitado por sua sabedoria e cuidado com o Estado, o que ajudou a França a alcançar paz e prosperidade após longas guerras e divisões. Era temido e amado ao mesmo tempo. Em 1610, fanático católico o matou, e a França derramou lágrimas amargas pela perda. Hoje, este evento é oficialmente reconhecido como uma tragédia na França. Os livros de história o chamam de crime do Estado, refletindo a profunda dor daquela época. Mas até hoje há silêncio em torno do evento. Nem em Paris, nem em outras cidades, existe um memorial completo, ou uma data de lembrança para homenagear os mortos. Também não há um dia de luto que possa unir as pessoas na memória da tragédia, lembrando as duras lições do passado. Por que isso acontece? Porque a sombra daquela época ainda vive e lembra que os crimes nacionais não ficam apenas no passado. Eles retornam quando o medo se torna lei, quando o poder renuncia às limitações morais e transforma o outro em inimigo. É por isso que a Noite de São Bartolomeu continua viva em livros, filmes, palestras e medos da atualidade, trazendo uma lição importante. Essa lição fala sobre os limites do poder, a fragilidade dos acordos e o alto preço da manipulação política da religião. Toda vez que o mundo declara isso nunca mais acontecerá, a sombra de Bartolomeu se levanta, lembrando as pessoas da ameaça possível. Ela faz a pergunta: você tem certeza? Convocando a não esquecer as lições do passado e a preservar a paz para evitar a repetição das